Desde já agradeço muito a todos em geral. Ora bem, eu vou tentar partilhar um PowerPoint para ser apenas um ponto de apoio durante aquilo que vou partilhar convosco, porque na realidade, mais do que o PowerPoint, as ideias por trás, a inspiração por trás, é aquilo que verdadeiramente gostaria de partilhar convosco. O sentido da vida integrado na doutrina teosófica sobre a evolução. E muitas vezes o que nós nos deparamos com as pessoas com que contactamos, seja na sociedade teosófica, seja noutras aulas ou noutros auxílios que possamos fazer, é que muitas vezes as pessoas, a partir de uma determinada altura da sua vida, procuram um sentido ou, pelo contrário, sentem a falta de um sentido. Acham que de alguma forma falta qualquer coisa e, porventura, se lhes torna difícil o dia a dia, se lhes torna difícil a sobrevivência, a integração, a felicidade. Buscamos caminhos até um ponto de transição, mas normalmente a própria busca já pressupõe que tenhamos passado por alguma experiência difícil que nos disse: isto não é tudo, isto não é tudo, isto que nós estamos a viver, e portanto vamos em busca de um sentido, em busca de qualquer coisa que legitime as nossas posições, as nossas crenças ou a falta delas, e é evidente que há tantas pessoas e muitos mais ainda sentidos, porque se nós refletirmos um pouco, veremos que ao longo de uma vida humana, até chegarmos à busca de um sentido e até começarmos a encontrar alguma coisa que nos acalente, vamos passando, se calhar, por diversos tipos de sentidos ou por diversas buscas sucessivas. E, portanto, esta ideia de uma transição, eu devo dizer que as fotografias não são muito boas, porque são todas minhas, mas eu fui buscá-las só para ilustrar. Aqui, por exemplo, a ideia seria dar a entender que entre as agruras da vida há como que uma ponta aérea, que se nós usarmos a nossa observação, a nossa capacidade de olhar, de ver, de pressentir, podemos talvez fazer essa transição de uma forma segura. E, portanto, buscamos os caminhos até uma transição, e existe nessa busca a sensação de alguma escuridão circundante. Na escuridão da busca, procuramos uma luz. E essa luz que nós procuramos, durante muito e muito tempo na nossa vida, temos tendência a procurá-la sempre fora de nós, a procurá-la, por exemplo, em relação a determinados seres que nos iluminam, que nos dão esperança ou que nos atraem pela sua sabedoria, ou se não temos ainda essa dimensão na nossa vida, podemos simplesmente procurar essa luz em algum ídolo, em algum chefe político, em alguma pessoa de família que nos parece ser um líder apropriado para nos ensinar um determinado caminho, e, portanto, na escuridão nós procuramos uma luz, mas frequentemente estamos apenas e unicamente focados em encontrar um sentido à escala humana, e, nomeadamente, nem sequer é à escala humana para a humanidade, é à escala humana para nós próprios. Eu escolhi esta fotografia porque a acho muito curiosa. Eu estava a fotografar aquilo que estava diante de mim, mas inesperadamente fiquei também refletida na própria fotografia. E chamo-lhe de brincadeira autorretrato entre as cores. Mas aqui ela surge pela negativa para ilustrar até que ponto muitas vezes nós estamos centrados em nós próprios. Ou seja, não estamos só a ver aquilo que nos rodeia, mas de alguma forma estamos constantemente a projetar de nós uma determinada imagem que acaba por tornar mais batido aquilo que estamos a ver. Centrados em nós, o sentido que encontramos
vem na exata medida das nossas limitações. E isso torna-se até visível se nós passarmos para a foto seguinte, em que, como podem ver, eu desapareci da foto. Ou seja, se compararmos, nesta foto mais esbatida havia o reflexo de qualquer coisa, que é legítimo, não estou a dizer que nós não existimos, que não temos importância, que não temos uma influência à nossa volta, mas quando andarmos à procura de sentido, talvez o primeiro passo seja verificar se é possível ir além destas limitações e, portanto, passar a ver tudo aquilo que nos rodeia de uma outra forma. Portanto, voltando um pouco atrás, quando estamos centrados em nós, quando estamos centrados neste reflexo nosso, que às vezes, mesmo sem querer, nós estamos permanentemente a projetar à nossa volta, nós depois verificamos que se conseguíssemos ir além das limitações constituídas por esse reflexo nosso, poderíamos talvez encontrar uma maneira diferente de observar as coisas. Uma maneira que já não respondia unicamente ao sentido da escala humana, que não tinha tantas limitações, nem era tão egocentrada, mas que permitia saltar um bocadinho para fora dessas limitações. Será possível olhar sem o centro no eu? E atenção, não quero ser mal entendida, o eu é muito útil. O eu, aliás, não é separável da realidade. Mas será que nós podemos deslocar um pouco o centro e, em vez do centro estar permanentemente naquilo que gostamos, naquilo que detestamos, naquilo que odiamos, naquilo que tememos, estar para além destes limites do eu? Como seria esse olhar? Como seria esse olhar para além de nós? Será que era sem limites? Porventura não seria totalmente sem limites, mas talvez fosse amplo, talvez se tornasse a pouco e pouco muito vasto, talvez não fosse de todo tão vasto como o céu, mas pelo menos já não seria apenas em função do reflexo daquilo que nós próprios somos. Será possível equacionar um sentido de vida que também não seja limitado só à humanidade? Ou seja, muitas vezes, quando fazemos um esforço para nos tornarmos menos centrados em nós próprios, o que acontece é que procuramos ampliar o nosso sentido englobando mais pessoas, e isso é normal, não está errado. E às vezes até tentando englobar a própria humanidade, identificando-nos com ela, ou criando uma, por exemplo, se fôssemos artistas, criando uma belíssima obra de arte que pudesse inspirar toda a humanidade, uma sinfonia, um livro inspirador. No entanto, ainda isso é algum tipo de limite, porque teremos transferido o nosso sentido para, digamos, um âmbito mais coletivo, mais amplo, humanamente muito mais vasto, mas ainda estaremos de alguma forma inconscientes ou pelo menos a afastar outros reinos da natureza. O que é que nos diz a teosofia? A teosofia diz-nos que todos os reinos da natureza fazem parte da vida una e todos eles, sem exceção, estão em pleno processo evolutivo. Então, a questão que se coloca quando tentamos, para além de encontrar um sentido para nós, para além de encontrar eventualmente um sentido para outros como nós, será que podemos tentar compreender o que seria um sentido mais amplo, inclusivo, que integrasse até os diferentes reinos da natureza? E a teosofia, no meu ponto de vista, que não tem que ser necessariamente o vosso. Já sabem que, quando falamos, nunca é de forma alguma num sentido dogmático. E, portanto, aqui estou a partilhar a minha perspectiva, que não tem necessariamente que tornar-se a vossa.
Mas uma das coisas que me encanta na Teosofia, para além de a sua doutrina ser tão ampla e tão profunda, que consegue praticamente enquadrar todos os elementos daquilo que possa ser a estrutura humana, daquilo que possa ser verdadeiramente aquilo de que necessitamos no dia a dia, ela ajuda-nos também a termos a percepção daquilo que os vários reinos da natureza constituem em relação à humanidade, daquilo que a humanidade pode constituir em relação aos vários reinos da natureza e da forma indelével como tudo está permanentemente em evolução, em que todos estes reinos da natureza estão igualmente a evoluir e em que todos nós fazemos parte dessa capacidade, dessa capacidade de evoluir em conjunto. À parte, já sabem que as fotografias não são grande coisa, porque são fotografias pessoais tiradas por mim. Como queria ter os vários reinos da natureza, aqui estão a Loti e a Lili. De que forma podemos encarar o sentido de vida do reino da natureza mais próximo de nós? E não há dúvida que o reino da natureza mais próximo de nós é o reino animal. Aliás, nós próprios somos considerados normalmente como animais racionais. Claro que a teosofia diz que somos mais do que animais racionais, mas não deixa de haver uma grande parte da humanidade que, talvez por se encontrar num determinado estágio evolutivo, continua a ser mais um animal racional do que propriamente um ser humano completo. E lembro aqui com saudade, por exemplo, a Joy Mills, que tinha muito o hábito de dizer: nós temos um longo percurso a percorrer para nos tornarmos verdadeiramente humanos. E agradecer vem a propósito aqui da prática de gratidão, porque vocês também poderiam dizer, então, mas porquê a prática de gratidão e de que forma é que se pode enquadrar uma prática de gratidão, por exemplo, em direção aos vários reinos da natureza? A prática da gratidão tem sido reconhecida por médicos, por cientistas, por espiritualistas, por simples seres humanos, como algo que nos ajuda, que nos cura, que nos incentiva, que nos acrescenta. Essa prática de gratidão faz parte de reconhecer nos outros, quer estes outros sejam humanos ou outros seres, o quanto eles nos dão. E por isso é que, ao contrário do que costumo fazer por vezes na meditação, em que começo normalmente pela gratidão ao mundo mineral, aqui comecei pelo reino animal, porque efetivamente é o reino mais próximo do nosso tipo de experiência. E os animais muitas vezes constituem para nós um esteio tremendo de amor, de compaixão, de paciência, de companheirismo, uma lição permanente na sua abnegação, na forma como se dedicam a nós e na forma como nos ajudam, nos guiam e nos curam, tantas vezes. E estou a pensar em muitos outros, sem ser a Loti e a Lili. Cada um de vós poderá pensar naqueles animais que de tal forma tiveram impacto nas vossas vidas e vos trouxeram um sentimento de grande perda quando partiram, mas também um sentimento indelével de amor e de exemplo. Normalmente diz-se, se nós tivermos paciência, se formos leais, se formos abnegados, se nós sacrificarmos pelos outros, teremos chegado, dizia no outro dia um cartoon de brincadeira, mas não deixa de ser verdade, teremos chegado ao nível de excelência de um cão, ou de um gato, ou de um cavalo. Ora, podemos fazer e ir para além destes limites, mas a gratidão tem que passar pelo reino animal. E se virmos a grande humanidade em geral, que aliás está a provocar um terrível holocausto a muitos milhões
de animais, não simplesmente por se alimentar deles, temos noção de que é impossível que toda a humanidade, pelo menos neste momento evolutivo, se torne, por exemplo, vegetariana ou ecológica ou respeitadora das diferentes raças, mas na realidade a forma como são explorados, a forma como são transportados, a forma como são tratados muitos e muitos animais é algo terrível. E a nossa gratidão para com eles devia ser não apenas para aqueles que são nossos companheiros, os nossos seres de estimação, por assim dizer, mas também e sobretudo para o reino animal em geral. O reino animal que enche este planeta de vivacidade, de amizade, de alegria, e que, aliás, começamos a ver, não só, por exemplo, muitos animais a terem funções cada vez mais complexas nas vidas dos seres humanos, mas também a começar a surgir alguma solidariedade entre animais de diferentes raças. Às vezes surgem exemplos de um cão que salva um gato, de um gato que salva um pintainho, enfim, não me vou alongar porque todos vós conheceis muitos exemplos desses, mas é qualquer coisa que deve estar presente. Muito mais complexo será, porventura, apreender o sentido da vida do reino vegetal. E que dizer o que é que o reino vegetal faz por nós? E a prática de gratidão relativamente a este reino, qual poderia ser? Então, claro, a primeira coisa que vem, não ao sentido da visão, porque ao sentido da visão, a nossa gratidão vai imediatamente para a incontornável beleza que tem esta terra, muito, muito, muito adornada pelo seu magnífico reino vegetal. Os verdes, os castanhos, as flores, as borboletas, os insetos que, se não fosse essa parte do reino vegetal, também não teriam para onde ir ou o que fazer, como por exemplo as abelhas que recolhem o pólen, que fazem o mel e que são tão, tão, tão importantes para a polinização e, portanto, para a agricultura e, portanto, para a humanidade. Acho que foi Einstein que dizia que se desaparecessem as abelhas, não estaria muito longe o desaparecimento da própria humanidade, porque seria muito difícil conseguir a polinização e, portanto, a agricultura começaria a falhar. Hoje em dia, como há muitos meios técnicos, mas não seria a mesma coisa, mesmo que se arranjasse um substituto. Ora bem, aqui na foto da esquerda temos este ar rugoso, respeitável e até um bocado resmungão desta casca da árvore, certamente uma árvore muito forte, para nos transmitir este ar de força, de firmeza, de retidão e de um ser extraordinário que cresce em direção ao céu, que torna os seus ramos cada vez mais abertos, cada vez mais amplos, mas claro que a reino vegetal também nos dá muito daquilo que é a nossa alimentação, os frutos, o oxigênio e a incomparável beleza e também o sentido, porque muitas vezes, reparem aqui, por exemplo, nestas folhas caídas, como é possível até nas folhas que ultrapassaram o seu período de vitalidade, que caem ao chão, ficam aos nossos pés, que tantas vezes são pisadas sem que ninguém olhe para elas, e no entanto estão ali tão presentes, com beleza, com, como é que é de dizer, até com harmonia, a harmonia entre as suas diferentes folhas. E que dizer do sentido do reino mineral, ainda mais complexo de captar. E que tipo de prática de gratidão poderíamos nós imaginar relativamente a este reino? Normalmente pensamos no reino mineral e pensamos em rochas, pensamos na areia, temos que pensar um pouco mais para nos lembrarmos dos minerais, vários que são necessários. Por exemplo, hoje em dia
muitos países competem para terem recursos em termos dos minerais raros. Há muitas coisas que, por exemplo, esta sessão não seria possível sem alguns minerais raros que constituem, de alguma forma, o ponto de apoio para os computadores, para os telemóveis, e, portanto, temos que ter noção de tudo isto. Os combustíveis, por exemplo, também nos vêm, na sua maior parte, do reino mineral, seja o petróleo, seja o carvão, sejam outras formas de energia termal, por exemplo. É claro que depois há outro tipo de energias, como energia solar, energia eólica, mas muitos dos combustíveis e muitos dos meios de transporte que nós utilizamos diariamente provêm deste reino da natureza. E aqui há tempos, durante o ramo das quartas-feiras, estávamos a falar no altruísmo, porque geralmente a teosofia atribui, ou enfim, atribui a cada mês uma característica específica, e o janeiro costuma na teosofia ser equacionado como a prática do altruísmo. Então, o que é que nós poderíamos ver, foi a questão nesse ramo, o que é que nós poderíamos ver como sendo o altruísmo dos diversos reinos da natureza? E alguém perguntou, ok, mas e então o altruísmo ao nível mineral? De que forma é que os minerais são altruístas connosco? Bem, acabámos de mencionar algumas formas, não é? A questão dos minerais, a questão dos combustíveis, a questão do aquecimento. Muito do aquecimento humano provém de fontes que são diretamente ligadas ao reino mineral. Mas, para além disso, nós já temos tido aqui palestras em que se fala, por exemplo, das características curativas ou de outras características de determinados cristais. Essa é uma forma em que eminentemente são generosos conosco e em que nós também podemos tornar-nos altruístas com outras pessoas quando de alguma forma colaboramos com estes cristais para enviar, por exemplo, sentimentos de cura, de clareza, de fortaleza relativamente a quem mais precisa. Portanto, até a nível da vibração cristalina dos minerais, podemos e vemos esse altruísmo e devemos, para com eles, usar de alguma gratidão. E, por outro lado, o que dizer daqueles cristais que, tendo incorporado em si outros tipos de cristais, de alguma forma se aglomeram ou se fundem, trazendo depois a combinação de vários benefícios numa só pedra, o que não deixa de ser muito interessante. É um bocadinho como se nós pudéssemos constituir grupos humanos em que a união entre as pessoas, que já não seria ao nível da fusão atómica, mas talvez do entrelaçamento das almas, pudesse dar esse resultado harmónico, rico e muito mais rico do que aquilo que nós conseguimos fazer quando estamos sozinhos e isolados. Considerando o altruísmo, o que poderia ser o altruísmo no reino vegetal? Bem, também já mencionamos, não é? Desde o oxigênio que nós respiramos, a beleza imensa com que nos rodeia, a alimentação, as frutas, os legumes, todas aquelas coisas que são usadas também para medicamentos, até para medicamentos naturais. Quantas e quantas vezes a utilização, por exemplo, do gengibre, da canela, da hortelã, enfim, de milhentas outras coisas, quando adicionada à nossa alimentação, ou determinados tipos de desintoxicação através do uso de determinadas frutas, são extremamente benéficas para a nossa saúde. E claro que todos conhecemos exemplos de altruísmo no reino animal, confesso que é outra vez a Lili,
Aqui ela está apenas a cheirar uma flor, mas na realidade eu queria chamar a atenção para a quantidade de animais que hoje em dia já são capazes de dar um contributo médico para a humanidade. Hoje em dia há cães treinados para, através do olfato, detectarem determinadas doenças, determinadas formas de cancro ou de outras enfermidades. Há outros cães de companhia que são como se fossem a sombra da pessoa a todo o momento e que em casos especialmente graves ou de diabetes ou de epilepsia ou de outras quaisquer doenças limitativas, esses animais podem estar ao lado do humano que acompanham, pressentem através do olfato e de outros sinais que são capazes de captar se vai haver, por exemplo, uma crise epilética ou se aquela pessoa está em risco de perder consciência e desmaiar, e estão treinados para agarrar na pessoa, forçá-la a sentar-se ou a deitar-se, ir buscar um medicamento ou ir chamar e buscar socorro. Há outros cães, por exemplo, que trabalham como cães-polícia, como para descobrir narcóticos, cães para descobrir explosivos, cães que participam em guerras, cães que ajudam a encontrar pessoas raptadas, cães que ajudam no seguimento de uma catástrofe, ou de sei lá, de um grande sismo, a encontrar pessoas vivas que estão soterradas ou a descobrir aqueles cadáveres que ainda não foram descobertos, para que as suas famílias possam ver a confirmação e fazer o luto de uma forma mais digna. E, portanto, pelo menos no reino animal, temos esses exemplos entre os cães, mas temos muitos exemplos entre os gatos, por exemplo. Há gatos que são perfeitamente curativos também para os seus companheiros humanos. Há gatos inteligentíssimos que são capazes de aprender, há alguns que até são passíveis de ser treinados e que aprendem uma série de comportamentos. Há cavalos inteligentíssimos que, em alguns casos, ultrapassam a inteligência e capacidade de interação e de resolução de problemas os próprios cães e gatos. E haverá muitas outras espécies. Nós é que normalmente não estamos adaptados a compreender e honrar a visão, a capacidade, a inteligência, a bondade e o altruísmo de muitos e muitos animais. Para não falar, por exemplo, dos golfinhos, das baleias, que são seres inteligentíssimos, que, tanto quanto eu percebo da investigação atual, já se sabe que têm linguagem, são capazes de se atribuir nomes uns aos outros, respondem por nome, trocam mensagens, e, portanto, há coisas absolutamente admiráveis e exemplos de altruísmo também no reino animal. Ora, voltando outra vez ao ponto de vista teosófico, vendo os diversos reinos da natureza nesta perspectiva, compreendemos o princípio mais fundamental da teosofia, que é a unidade da vida. Mas a sessão de hoje nem sequer se destina só a mostrar mais uma vez, pela enésima forma diferente, a unidade da vida. Destina-se sobretudo a sensibilizar-nos de que, para além daquilo que possa ser o sentido pessoal, ou o sentido familiar, ou o sentido coletivo da humanidade, existem sentidos para os vários reinos da natureza. E existe um sentido maior ainda, que é a própria vida que anima todos estes seres, que lhes permite serem quem são, que lhes permite interagirem, que lhes permite respirar. Nós, por exemplo, estamos muito convencidos na nossa maneira humana de estarmos sempre no centro de tudo, que nós é que respiramos. Na realidade, é a vida que nos respira. A nossa respiração, nós podemos aprender a aquietá-la, podemos meditar e, durante a meditação, alterá-la. Mas, quer no nascimento, quer na morte,
nós não nos demos a nós próprios a respiração que nos respira. E, portanto, esse movimento da vida que não tem contrário, essa vida que é nascimento e morte, que é vida, que é entrelaçamento, que é olhar à nossa volta e descobrir que há tanto, tanto, tanto mais, tudo isso está descrito também nos ensinamentos teosóficos. E o impulso de vida passa através de todos os reinos da natureza e através de todos os seres. E, portanto, todos nós estamos, por assim dizer, a caminho. E claro que o sentido da vida para um mineral será necessariamente muito, muito diferente do sentido da vida, por exemplo, para um cão de companhia ou para um ser humano. E dentro dos próprios seres humanos, existem em tantos níveis diferentes de vibração e de evolução, que o sentido da vida, por exemplo, para um homem primitivo das cavernas seria radicalmente diferente e mais limitado do que o sentido da vida para qualquer um de nós, mesmo sem sermos nem génios, nem líderes políticos, nem nada disso, muito diferente em termos de complexidade e de alcance. E será tanto mais vasto e profundo, quanto mais nós possamos, de alguma forma, ampliar o nosso círculo de visão, ampliar a forma como nós ouvimos e fazer uma coisa que é muito importante, que é ativarmos a nossa atenção. Mas não é uma atenção centrada em nós. É uma atenção que está aberta e que, por estar aberta, não tem centro. E que, por não ter centro, consegue comungar da presença que surge em tudo aquilo que existe. Há uma energia que todos une. Há uma presença que apenas podemos sentir e honrar. E nessa energia que vibra por trás de tudo, nessa energia que a tudo mantém, numa extraordinária movimentação perpétua, cheia de transformações, cheia de aventura. E é certo, com momentos bons e maus, com momentos de dor e de alegria, mas em que podemos estar perfeitamente conscientes de que tudo se completa e que há sempre uma linha dourada atrás de cada nuvem aparentemente sombria. Essa energia interpela toda a natureza e interpela-nos a nós. E muitas vezes interpela-nos quando estamos descontraídos, quando não estamos centrados, quando estamos em abertura, quando estamos na própria natureza. Regressando ao sentido de vida de cada um de nós, para alguns, por exemplo, pode passar pela fé, pode passar pelos ensinamentos de uma determinada religião, de um determinado tipo de espiritualidade, por uma maneira de estar e de ser ao encontro de quem precisa, e essa fé normalmente nasce de dentro. Ela não vem como consequência daquilo que se estuda numa determinada doutrina ou religião. Ela toca-nos um dia e a partir daí irrompe em nós. Com isto, não se quer dizer que o estudo não possa ser importante, que a parte doutrinária, seja de uma religião, seja da própria teosofia, não seja extremamente importante e não tenha o seu papel transformador. Mas, para haver esta profunda transmutação, esta alquimia interna, tem que se ir para além do estudo. Eu lembro quando era criança de ouvir dizer que a cultura era aquilo que ficava quando se esquecia tudo aquilo que se tinha aprendido. E, de certa maneira, tudo aquilo que nós estudamos, estruturamos, rotulamos, arrumamos, é muito útil, mas depois há que dar um salto. É como se tivéssemos edificado
uma enorme torre, belíssima, muito bem estruturada, muito completa, muito complexa, muito bela, mas quando chegamos ao topo, avistamos um panorama a perder de vista e compreendemos que aquela torre foi apenas um meio para chegarmos a esse extraordinário panorama. E que no meio daquele panorama há uma cumplicidade muito interessante entre aquilo que é a minha consciência, como ser humano limitadíssimo, e a enormidade da beleza, da expansividade, do espaço e do tempo, de tudo aquilo que existe e está à volta. E para alguns poderia ser que surgisse a pergunta: então para que é que vale a pena haver os reinos da natureza, e nomeadamente a humanidade, e para que individualizarmos, se no fundo temos que chegar ao ponto de reconhecer tudo? Essa individualização, esse processo de evolução, essa capacidade de caminharmos como homens é importantíssima, porque é nessa capacidade autorreflexiva da consciência que a vida, a própria vida, se reconhece a si própria. É como se no meio de um caminhar imenso por cima desta terra, com os nossos próprios pés nus em cima da terra, com a cabeça e o olhar virado para o céu noturno estrelado, nós tivéssemos chegado a um ponto em que tudo olhamos, tudo interpelamos, tudo questionamos, e foi precisamente por esse toque, como naquela pintura em que temos Deus e o homem tocando-se com um dedo, é nesse toque, nesse ínfimo toque, que qualquer coisa acontece, de cada vez que um de nós toca o universo e é tocado por ele. Para alguns é pela fé que vem o sentido. Para outros pode ser através de um serviço altruísta aos demais. Ver o mundo de cima ajuda a obter perspectiva e a minimizar certos aspectos. E este serviço aos demais também tem que ser visto, de alguma forma, como qualquer coisa que se faz a partir de nós, mas apesar de nós, e não em função de nós. Continuar esse serviço sem que nós estejamos no centro. Esse espírito altruísta tem que ser simplesmente o aflorar do amor através de todas as formas de vida. E a partir de uma certa altura deixa de ter que ser pensado, porque surge naturalmente sem pensamento sobre si mesmo, surge tão naturalmente como respirar. Esta técnica de olhar o mundo por cima não implica necessariamente termos que nos meter num avião para termos esta perspectiva, que é de onde a foto foi tirada, da janela de um avião. Mas nós podemos fazer esse exercício a partir da nossa mente. A nossa imaginação humana pode ser um instrumento terrível, se mal usado, mas pode ser um instrumento absolutamente extraordinário se soubermos utilizá-lo bem. E então, nas nossas meditações, através da visualização, através da imaginação, muitas vezes podemos fazer, sem riscos pessoais, este exercício de sair de nós, de olhar para uma determinada situação ou para um determinado relacionamento ou para um determinado conflito, seja ele individual, familiar, coletivo ou mais vasto, de cima, e ver aquilo que se está a passar um pouco como se fosse a construção de uma magnífica tapeçaria. Esta imagem da tapeçaria não é minha, mas já não me consigo recordar onde, ao longo da minha vida, ela surgiu, mas fez-me muito sentido e continuo a gostar de usá-la, porque imaginem que podiam elevar-se e ver a trama da vida
como essa grande tapeçaria. Cada um de nós é apenas um fio. Se nós estivermos de baixo para cima, apenas a puxar e a tentar entretecer o nosso fio, nós temos uma visão muito limitada. Se nós fizermos o exercício de olhar de cima e ver a complexa trama entre todos os fios, não só entre nós e aqueles que nos são próximos, os que nós conhecemos, aqueles com quem contactamos, aqueles que mesmo ao longe trabalham e beneficiam a nossa vida de alguma forma, mesmo à distância. E quem são esses outros que nós não conhecemos e nos beneficiam? Todos aqueles que, noutras profissões, noutras tarefas, durante a noite, enquanto estamos a descansar, estão a tornar possível aquilo que comemos, aquilo que vestimos, os nossos transportes, etc, etc. Então, ver essa tapeçaria de cima permite também uma coisa que é muito curativa em termos de relacionamentos. Não quer dizer subjugarmos àquilo que os outros querem erradamente impor-nos, mas conseguimos perceber os pontos de vista diferentes. E ao conseguir perceber, podemos ter que manter o nosso território, entre aspas, podemos ter que manter aquela posição forte, inabalável, mas já não o fazemos a partir de um plano de ódio. Passamos a fazê-lo a partir de um plano de compreensão. Portanto, ver o mundo de cima, e aqui pode ser ver o mundo de cima no ponto de vista figurativo, ajuda-nos realmente a ampliar a nossa perspectiva. Encontrar um sentido para a vida poderá ser como encontrar um caminho que nos dá propósito, enquanto precisarmos de ter um propósito para avançar. Porque chega uma altura em que nós descobrimos que a viagem vale por si própria. A viagem não depende do sítio onde se chega, é importante pelo percurso em si que fazemos. Isso aparecia, por exemplo, no livro e no filme O Caminho do Guerreiro Pacífico. Para quem não tiver lido o livro de Dan Millman ou visto o filme que é inspirado nesse livro e que vale muito a pena, fica esta dica. Esse filme é extraordinário do ponto de vista daquilo que é a busca. E poderia ser uma boa forma de ilustrar toda esta palestra, porque o seu personagem principal parte de uma posição de egocentrismo total, de centramento, competitividade e ambição, e depois, através de uma prova dura, abre-se à prática de uma alquimia que o vai transmutar completamente e chega a ultrapassar completamente os seus próprios resultados de excelência, mas aí a partir de um ponto de vista completamente outro. Portanto, isto do propósito nem sempre é tão necessário. É necessário até deixar de ser necessário ter um propósito, porque por vezes somos capazes de nos alinhar com algo que nos transcende. E aí compreendemos que o propósito é esse mesmo, é conseguir nos alinhar com o ímpeto da própria vida, que na doutrina teosófica é o grande plano evolutivo. E todos estes diferentes reinos da natureza estão a seguir este plano. E quem mais dele se afasta são os seres humanos, por causa de serem seres pensantes com capacidade de livre-arbítrio. Isto, por um lado, é bom, por outro lado, tem essa desvantagem, mas não há outra forma de fazer, porque nós temos que ser capazes de escolher, e para isso tem que passar sempre pela nossa consciência, pela nossa atenção, pela nossa descoberta, pelo esforço que fazemos até descobrirmos aquilo que nos leva
à presença indizível que é sem esforço e que tudo anima. Como a transição para uma nova forma de viver e de dar de si mesmo, mantendo presente a perfeição da natureza e da vida que a guia. Uma couve que tinha este aspecto, que é o aspecto da sequência de Fibonacci, que é um paradigma que existe em toda a natureza. Ora bem, os brócolos, os girassóis, muito no reino vegetal, aparece com as proporções perfeitas da inteligência que tudo anima. O que é que eu quero significar com esta imagem? A inteligência que está presente em tudo o que existe. O design inteligente, mas que não é um design frio, de uma inteligência fria. É uma inteligência, a meu ver, amorosa. Integrar a nossa busca, nomeadamente a nossa busca de sentido, em algo mais vasto, é substituir o egocentrismo por uma visão mais ampla e profunda, mais amorosa. Esses saltos na consciência abrem-nos sempre. Se uma descoberta que fazemos nos deixa mais limitados, mais infelizes, mais dolorosos, não é de certeza a verdadeira descoberta, porque a descoberta liberta, amplifica, ajuda-nos a respirar. O nosso sentido de vida, o nosso bem-estar, a nossa forma de sermos nós próprios, pode e deve ser integrada num todo vivo e palpitante, em que a própria vida nos guia e abraça. Um olhar que acolhe. Um olhar que torna muito próxima, muito por dentro de nós, essa gratidão a todos os reinos da natureza, esse reconhecimento da presença por trás de todos nós. Todos nós somos apenas uma máscara para, verdadeiramente, a vida una que a todos anima. A evolução guia-nos a todos em direção ao aperfeiçoamento, mesmo através dos momentos que nós costumamos classificar como kármicos, de desafio e de dor. Atenção, porque o karma também é a felicidade e a alegria, a descoberta ou a sonolência. Tudo é karma, porque karma, na realidade, é o equilíbrio entre as ações, as reações, as consequências, que constantemente estamos a sofrer consequências daquilo que nós próprios no passado criamos e constantemente estamos a reequilibrar e a construir futuras consequências e futuros caminhos. Portanto, a evolução está presente nesses momentos, mas também está presente naquilo que é o despertar da felicidade, o despertar da alegria que não é dependente de qualquer coisa exterior, o despertar de uma alegria que não depende, por exemplo, de eu comprar um carro novo, ou de ir visitar o Japão, ou de receber um louvor no trabalho. É uma alegria diferente, é um pulsar, é um sermos capazes de sentir essa dádiva da vida que é total e constante, porque no momento em que não haja essa dádiva, pelo menos ao nível físico, o nosso corpo físico deixa de respirar e continua a expansão da consciência num outro nível mais além. Portanto, esta extraordinária dádiva de que todos somos receptáculo e ao mesmo tempo podemos deixá-la transbordar no sentido de a partilharmos com todos os outros, diz respeito a todos os seres, a todos os reinos da natureza, aos quais devemos a nossa gratidão. E porquê termos feito este périplo, uma vez que hoje em dia tudo está tão complicado a nível da humanidade, na Terra, neste planeta,
entre os países, entre os povos, entre os vários reinos da natureza. Talvez a melhor meditação ativa que poderíamos aqui em conjunto fazer era conseguirmos apreender e sentir e, de alguma forma, deixarmos ser tocados e respondermos a este sentimento de amor, de reconhecimento e de gratidão pela vida una, pela luz, pela beleza, pelos aromas, pelos perfumes, por tudo aquilo que existe e que nós não conseguimos criar, mas conseguimos apreciar. E quando somos a melhor versão de nós próprios, estaremos pelo menos a dar tanto como uma flor, ou uma árvore, ou um animal, ou um cristal. Estaremos então a dar quase tanto como todos esses reinos da natureza, de uma forma impoluta, constantemente fazem. Desenvolvermos uma capacidade de ver, de ouvir, de respeitar e de amar, integrando-nos no fluxo da vida, vai nos trazer completude, tranquilidade e vivacidade, porque a vida não é alguma coisa que nos adormece, é alguma coisa que nos desperta. Praticar meditação ou mantras não é para ficarmos adormentados. Ai, que bem que me sinto, olha, já. Não, é qualquer coisa que nos desperta para sermos mais vivos e daí que, para além da tranquilidade, tenha incluído também a vivacidade. Esse olhar mais vasto e profundo faz-nos ir ao encontro de uma disponibilidade para ouvirmos e observarmos e para aquilo que eu, à falta de melhor expressão, escrevi sermos com. Sermos uns com os outros, sermos com as árvores, com a relva, com a natureza, sermos com o nosso próprio destino, sermos em direção sempre a algo que podemos descobrir. À nossa volta, a beleza indizível que pode tocar o mais profundo do nosso ser é aquele momento em que nos abrimos à felicidade. E esta não é paga, está aí de graça para todos, em comum com todos aqueles que muito sofreram e que, no meio dos seus sofrimentos, descobriam que o respirar ar puro, a visão de um pôr do sol ou a companhia de uma planta, às vezes eram o suficiente para manter a vida. Obrigada pela vossa atenção.